Qual foi o primeiro povo a existir? A primeira civilização desenvolvida? E com base nisso, estou trazendo para você a primeira civilização desenvolvida da história. No passado existiu grandes civilizações que levantaram templos e monumentos a seus deuses, e todos temos essas civilizações como muito avançadas para seu tempo. Um exemplo é a antiga civilização suméria, um exemplo mais antigo que existe. Descoberta inicialmente de forma casual em 1854 e redescoberta como cultura em 1923, após o achado dos restos da antiga cidade de Ur, nome que significa terra distante. Teria surgido por volta de 4000 a.C. na desaparecida localidade de Eridu, uma região hoje árida e estéril da Baixa Mesopotâmia, outrora fértil e profícua, próxima ao Golfo Pérsico, exatamente localizada entre os rios Tigre e Eufrates, nas regiões do Oriente Médio, o atual Iraque. Todas as descobertas realizadas até o momento apontam que essa antiga e fantástica civilização surgiu repentinamente, sem qualquer processo gradual ou transitório de desenvolvimento. Além do mais, ninguém sabia ao certo qual fora a origem deste povo, pois sua linguagem e cultura não apresentavam antecedentes identificáveis. De acordo com um grande número de achados, foi possível descobrir que invenções como a roda, o forno e os tijolos já faziam parte do seu conhecimento tecnológico havia muito tempo atrás, dando a entender que provavelmente aqui surgiram pela primeira vez em nosso mundo. Também foi aqui onde a religião, os templos e o sacerdócio se originaram, onde as cidades literalmente floresceram com prédios de vários andares, palácios requintados, portos para navegação e o comércio, além de uma incrível rede de irrigação e canalização de água potável e esgoto. Um sistema legal com leis, cortes, juízes, advogados e promotores também existiu, não deixando nada a desejar em relação à moderna estrutura atual. As artes, então, como a música, a dança e a pintura, enfim, todo esse segmento proliferou amplamente. De igual forma, a educação e o ensino gozavam de escolas e academias onde se estudava de tudo, inclusive medicina, química, matemática e outras ciências. Até resulta incrível o fato de que, no seu calendário, o ano estava dividido em 12 meses. Em meio a todos estes conhecimentos e conquistas, também encontrava-se a escrita, levada adiante dentro de um processo amplamente sofisticado de gravação, recibos, contratos, códigos, leis, processos judiciais, arquivos reais, documentos históricos, dicionários de outras línguas e muitos outros trabalhos foram registrados em pequenas tábuas de barro, num processo de escrita chamado de cuneiforme. Em alguma delas existiam contos épicos que relatam a vinda de entidades estranhas ao mundo e ofertam o conhecimento da civilização ao homem, ou histórias místicas de antigos dilúvios universais, como o nosso o de Noé, e até a busca da imortalidade. Cabe destacar que o acesso aos textos sumérios foi conseguido por meio das descobertas de dicionários e documentos escritos em línguas de outras culturas, como a acádica suméria, que vem depois, o que permitiu ir decifrando gradualmente o significado da escrita, já que não existiam antecedentes da evolução da mesma. A civilização suméria, segundo alguns historiadores, é a pátria de Taré e Abraão, isto é, dos pais do judaísmo, conforme narra o Gênesis no Antigo Testamento. Viveu seu apogeu durante 1500 anos, resistindo heroicamente a mais de um século e meio de assédio político por parte de seus vizinhos do norte, os acádicos, do reino de Acade. Mas por volta de 2000 a.C., as investidas dos amoritas e elamitas acabaram com sua estrutura, destruindo-os como civilização autônoma. Porém, as suas conquistas tecnológicas e culturais sobreviveram, vindo a influenciar as culturas próximas e posteriores, como as dos babilônios, as dos assírios, inclusive as dos judeus e gregos. Vale lembrar que o judaísmo origina-se do pacto de Deus com Abraão, sendo que somente a partir de Jacó virão as 12 tribos ou troncos, e que o reino de Judá virá apenas da separação do reino de Israel, bem depois da morte de Salomão. Dizem que os que ingressam primeiramente na terra de Canaã são unicamente um grupo de sumérios enviado por Deus, aguardando o início de tudo.
Como podemos apreciar, os sumérios eram, pois, importantes nos planos divinos, sendo que não somente impactaram o mundo em que viveram, mas também o mundo científico atual, pois demonstraram possuir uma alta sofisticação cultural em tempos incrivelmente remotos, mas principalmente por apresentar um conhecimento astronômico que somente hoje podemos confrontar, descobrindo que estes primitivos habitantes do Oriente Médio conheciam mais coisas do espaço há 6.000 anos atrás do que nós há menos de 50 anos. Poucas pessoas hoje podem compreender que muitos dos conceitos atuais de astronomia moderna são basicamente de origem suméria. Dentre eles, como exemplo, temos o zenite, o ponto mais alto do céu, o horizonte, a esfera celestial é a divisão de um círculo em 360 graus. Além disso, temos também o conceito da banda celestial dividida em 12 casas, na qual as plantas realizam seu percurso ao redor do Sol. Inclusive a relação zodiacal associada em um determinado grupo de estrelas, as constelações. Por outro lado, também temos os conceitos de ascensão heliacal e os critérios para os movimentos celestes, além do conhecimento do fenômeno da precessão dos equinócios, a qual precisa de uma observação de 2.160 anos para ser confirmada. Agora imagina só, como que eles ficaram 2.160 anos observando isso? Fora isso, os sumérios sabiam que a Terra não é plana, mas redonda, e que giramos ao redor do Sol. Conhecimentos estes que escaparam totalmente dos astrônomos posteriores ocidentais até o Renascimento, com as primeiras ideias de Copérnico e Kepler. Porém, simples observações realizadas a olho nu não explica todo esse vasto conhecimento acumulado nos registros desta cultura. Resulta difícil de aceitar que somente olhando para o céu, uma civilização ou cultura possa identificar o que é uma estrela ou um planeta há mais de 6.000 anos atrás, sem qualquer instrumento óptico. Eles descreveram o Sol e não a Terra como sendo o centro do sistema, a diferença dos gregos, é claro, né? Para os sumérios, a Terra era considerada o 7º membro do sistema solar, sendo que para nós é o 3º a partir do Sol. Mas se contarmos do último planeta em relação ao Sol, somos realmente o 7º planeta, contando do último planeta considerando Plutão. Então o conhecimento que eles tinham sobre o sistema solar era muito avançado para seu tempo e tecnologia. E isto não são especulações extravagantes, pois esta civilização deixou para trás uma série de documentos onde apresentam não apenas a sequência dos planetas na ordem correta, mas se dão ao luxo de apontar a distância existente entre eles. Tudo isso há mais de 4.000 anos antes de Cristo, sendo que o último planeta a ser descoberto pelos nossos telescópios data apenas do ano de 1930, como foi o caso de Plutão, que não é mais considerado planeta. Por outro lado, dada a sua cosmologia, considerava a Lua como um membro do sistema solar. Aí eis uma falha, mas eles sabiam que a Lua existia, como é visível, afirmando que o sistema solar todo reuniria um total de 12 membros, o Sol, a Lua e mais 10 planetas. Atualmente apenas conhecemos 8 planetas, 9 considerando Plutão, mas os sumérios conheciam a existência de um 10º, chamado de Nibiru. A civilização suméria tem surpreendido o mundo moderno não apenas pelo seu grau de sofisticação e conhecimento, mas pelas confirmações ocorridas destes conhecimentos por meio da tecnologia atual. Alguns anos atrás, a tecnologia aeroespacial norte-americana tornou possível comprovar outros detalhes extraordinários da astronomia suméria, como o relativo aos planetas além de Saturno, Urano, Netuno e Plutão, os quais também eram de seu conhecimento, resultando ainda mais significativa a descrição que realizaram sobre os mesmos, pois os detalhes são simplesmente incríveis, já que a humanidade atual somente pôde confrontar o relato sumério quando a Voyager 2 os fotografou entre 1986 e 1989. Infelizmente, as ilustrações dos sumérios não são coloridas, não são lá essas coisas. Porém, os detalhes descritos que realizaram superam essas dificuldades. Segundo os sumérios, o planeta Plutão era associado à água e denominado de Rumba, que significa vegetação pantanosa. Por outro lado, Urano era conhecido como Kakabichanama, isto é, pelo planeta duplo. As fotografias lançadas à Terra da Voyager 2
em 1986, demonstram que Urano é um planeta de cor azul esverdeado, cujo eixo encontra-se tombado, girando quase que no horizonte. E o mais incrível de tudo foi quando, em 1989, a sonda espacial enviou as primeiras fotos de Netuno, comprovando que o planeta é um perfeito gêmeo de Urano, em tamanho e em aspecto visual, além de apresentar também uma rotação tombada. Em um outro catálogo cuneiforme, o mesmo chama Urano de Entimachisim, que significa planeta de brilhante vida verde. A Voyager 2 colocou dentro de todos os lares do mundo as primeiras imagens de cores do verde e azulado Urano em 1986, além de descobrir que aparentemente existem grandes quantidades de líquido na sua superfície, apresentando enormes possibilidades de reunir substâncias necessárias para dar início a um processo de geração de vida, conforme a ciência. E todas essas informações a respeito de Urano e Netuno já existiam enterradas na areia do deserto há mais de 4.000 anos antes de Cristo, sendo absurdo que somente em 1986 e 1989 a sonda espacial Voyager 2 confirmaria as descrições sumérias. Então, com todas essas informações, podemos dizer que eles foram visitados por seres extraterrestres super inteligentes no passado? Ou é apenas balela? Você acabou de ver do que eles foram capazes de realizar. Isto é histórico, está documentado, é válido para a astronomia e comunidade científica de hoje. Não podemos refutar, mas o incrível é como eles conseguiram esse conhecimento. Nos relatos sumérios existe uma história que diz como eles conseguiram tanto conhecimento. No próximo vídeo eu vou relatar aqui para vocês. Deixe seu like se você gostou e se inscreva no canal se não for inscrito. E tchau. Até o próximo vídeo falando sobre a origem da tecnologia suméria.